Boa noite, tudo bem? Eu sou a Marília, diretora aqui do museu. Queria dizer que é uma alegria para o museu receber esse evento aqui do IB, que é uma instituição que eu também tenho orgulho de fazer parte do conselho, de ter visto nascer. Então, também queria deixar o convite para vocês visitarem o museu, né? O museu está com as exposições abertas e também virem, né, em outras ocasiões, outras oportunidades. A gente tem debates, tem lançamento de livro, tem as exposições, tem shows e a gente quer vocês pertinho, tá bom? Carol. Olá, boa noite a todos e a todas. É um prazer ter vocês aqui com a gente no lançamento da pesquisa Percepções e Narrativas da População Brasileira sobre os Judeus, o Estado de Israel e o conflito entre Israel e Hamas. Essa é uma pesquisa inédita, né, tanto do ponto de vista temático quanto metodológico, que foi realizado em parceria com o Instituto de Pesquisa Ideia, entre junho e novembro de 2024. Então, esses dados eles nos ajudam a compreender de forma mais completa como os brasileiros encaram temas como antissemitismo, sionismo, identidade judaica e a guerra no Brasil hoje. Então, eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês, agradecer, claro, ao Museu Judaico de São Paulo e à Marília por ter aberto esse espaço, pelo acolhimento. E, para a gente começar, eu vou chamar ao palco a Ruth Goldberg, que é presidente do IB, para também dar as boas-vindas a todos vocês. Ruth, por favor. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Obrigada a todos que aceitaram e estão presentes. Eu quero agradecer a Marília, ao Museu Judaico, por oferecer esse espaço para um momento tão significativo como esse. Esse espaço tem história, tem valores, e é em cima destes preceitos que a gente vem trabalhando ao longo de vários anos na nossa instituição. Além de agradecer ao Museu Judaico, gostaria de agradecer a parceria com a Ideia Big Data, na figura da Sila. Gostaria muito de agradecer a todas as pessoas do IB, aos nossos profissionais, aos nossos apoiadores, aos nossos diretores voluntários. Todos se envolveram de forma bastante assertiva para a realização deste trabalho. A ideia da realização da pesquisa não é, na verdade, uma ideia tão nova. Há muitos anos, nós no IB vínhamos nos deparando com a necessidade de trabalharmos pautados em dados e informações qualificados, que tivessem um rigor acadêmico na sua apuração e, portanto, para isso, a gente poderia traçar melhor os nossos objetivos e as nossas estratégias. E essa pesquisa, eu acho que ela marca esse momento. O IB, claro, vem trabalhando nos seus 9 anos, desde a sua existência, com muito rigor e cuidado, mas essa pesquisa, sem dúvida, ela vai trazer novos elementos. Eu espero que vocês tenham também esta mesma percepção. Eu queria falar algumas coisas, a Carol já falou. Para quem não conhece o IB é uma organização independente e apartidária que se dedica a promover o debate qualificado sobre Israel e sobre o povo judeu, apresentando a pluralidade de vozes e visões constitutivas desses grupos, sempre com responsabilidade pública e rigor técnico. A pesquisa que a gente está lançando aqui, ela é fruto dessa construção cuidadosa. A experiência do nosso parceiro, em termos de excelência metodológica, permitiu que a gente combinasse o monitoramento das redes sociais, pesquisa quantitativa e também focus groups, dados que são de maior profundidade. Eu acho que aqui cabe a gente dizer que essa pesquisa está sendo lançada justamente numa quadra bastante complexa da nossa história. Os tempos em que a desinformação ela corre mais rápido do que a verdade. Que a violência simbólica, o discurso de ódio e a polarização comprometem a convivência democrática
e a segurança de comunidades inteiras, entre elas a nossa comunidade aqui no Brasil. Desejamos que essa pesquisa realmente contribua para aproximar a população brasileira da comunidade judaica, fortalecendo os princípios da democracia e os direitos humanos, tanto lá quanto cá. Quero aproveitar esse momento para registrar o nosso repúdio e indignação com a decisão do governo federal de se retirar unilateralmente da IRA, Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, como membro observador. Um importante ferramental de caráter educativo que reflete um esforço internacional de combate ao antissemitismo. Essa atitude, num momento de tanto sofrimento humano, cria um campo fértil para a proliferação e estabelecimento de preconceitos e aumento do antissemitismo. E lembremos que a luta contra o antissemitismo é a mesma que combate o racismo, a LGBTQIA+fobia, a xenofobia, a intolerância religiosa e tantas outras. A história nos mostra que vivemos de forma mais segura e livre em sociedades democráticas, abertas e plurais. O nosso compromisso, o compromisso do IB é com estes valores. Convidamos vocês que moldam narrativas e influenciam percepções, tanto dentro da comunidade judaica brasileira como fora, a se juntarem a nós nesse esforço. Muito obrigada e agora vamos aos dados. Bom, gostaria de convidar então a Cila Schulman, que é CEO do Instituto de Pesquisa IDEA, nosso parceiro nessa pesquisa. Ela vai apresentar o IDEA e também dar início à apresentação dos dados. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês essa noite. É um prazer estar aqui para apresentar essa pesquisa. Eu quero agradecer muito a parceria do IB nesse estudo. É um estudo bastante completo, como vocês vão ver. Eu não tenho medo de dizer que é o maior estudo de opinião pública que já foi feito sobre esse tema, pelo menos mais recentemente, que a gente tem a notícia, e acho que os dados eles vão iluminar muito o que a gente tem que saber sobre esse tema em momentos tão duros como a gente está passando. A gente procurou investigar 3 temas prioritários, né? Então, judeus, Israel e o conflito com o Hamas. Em muitos momentos, esses 3 temas eles se interlaçam e eles revelam aí uma grande desinformação. E é isso que a gente vai ver aqui. Que eu estou com muita coisa na mão. Eu queria apresentar também o Instituto IDEA. Nós existimos já há 14 anos, é um instituto de pesquisa de opinião pública. Ele foi fundado pelo Dr. Maurício Moura, que é meu sócio. O Maurício mora em Washington, é professor de estatística da George Washington University, um grande estudioso de opinião pública. Eu me juntei com ele já há uma década. Eu sou a CEO do Instituto. Nós fazemos todas as metodologias de pesquisa estudando opinião pública e a gente tem um diferencial muito grande de adesão à tecnologia, desde inicialmente. Então, no nosso grupo, a gente tem, por exemplo, uma das ferramentas, das maiores ferramentas do Brasil de monitoramento de rede social. É nossa proprietária. A gente tem um aplicativo proprietário que tem 3.500.000 pessoas inscritas respondendo pesquisa direto para a gente. Então, isso também explica um pouco da gente usar tantas metodologias diferentes para esse estudo, mas a gente viu e teve a parceria do IB, que sendo um tema tão complexo, não nos bastava fazer só um tipo de pesquisa, enfim, rodar um questionário curto e pensar que entendeu. Né? A gente, na verdade, não entendeu ainda, mas pelo menos a gente tem aí vários caminhos, porque, como a Ruth disse aqui, né, a gente vai provavelmente revisitar esse tema em outras oportunidades, porque ele é um tema em movimento, né? Ele é um tema que está se mexendo, às vezes se solidificando na opinião pública e com o qual a gente tem que lidar passo a passo
de uma forma bastante responsável, na minha visão. Então, aqui estão as metodologias que eu me referia. Então, a gente fez monitoramento de redes sociais. Eu vou me debruçar sobre elas a cada momento em que eu apresentar a pesquisa, tá? Porque a gente dividiu aqui exatamente em cada uma das partes que a gente investigou. Então, o monitoramento das redes sociais, depois a gente fez uma pesquisa quantitativa com mais de 2.000 respondentes no Brasil inteiro, com ponderação de idade, de acordo com o IBGE, de idade, de raça, de religião, de idade e todos os outros dados. Aí a gente fez uma clusterização, ou seja, a gente dividiu esse público em determinados grupos, que eu vou explicar já para vocês como isso funcionou. Depois a gente fez grupos focais e, por fim, a gente utilizou uma tecnologia chamada VESC. Então, a gente teve 4 frentes principais aí de investigação ao longo daqueles meses de 2024. Então, no monitoramento de redes sociais, nós pudemos analisar 2.200.000 menções a esses temas que estão colocados aqui, que são Israel, Palestina, Netanyahu, antissemitismo, sionismo e antisionismo. Então, a gente ficou examinando isso ao longo dos meses e foi esse monitoramento de redes sociais que nos deu insumos para a gente fazer o restante do trabalho. A gente viu narrativas favoráveis e narrativas críticas, e a gente tem um algoritmo ali e uma metodologia para dividir entre quais são neutras, quais são positivas e quais são críticas. Bom, nas redes sociais o que a gente encontrou foi 66% de menções negativas e 34% de menções positivas, ou seja, predominantemente menções negativas nesse debate da rede social entre brasileiros sobre esses temas, tá? O que a gente encontrou ali foi que a polarização domina as redes, né? Os perfis ligados à direita são majoritariamente pró-Israel e os perfis ligados à esquerda são majoritariamente críticos ao Estado israelense. E nas redes, o uso do termo sionismo como substitutivo para judeu é recorrente em contextos de hostilidade. Então, isso fica muito claro na rede social, mas é muito importante a gente investigar porque, né, como a gente costuma falar, a gente vive em bolhas na rede social, né? Então, a gente nem sempre tem esse, né, enxerga tudo isso que a gente consegue ver quando faz um monitoramento tão amplo. Bom, e as principais narrativas que a gente encontrou ali são os argumentos favoráveis é que há uma legítima defesa do Estado de Israel. A gente encontrou ali alertas sobre a naturalização do antissemitismo. A gente viu comemorações de força, né, sobre a atuação, né, a defesa irrestrita e homenagens às vítimas, no caso, aos reféns. E aí críticas, né? O que a gente encontrou ali? A gente encontrou sionismo igual a nazismo, e eu estou falando de 2024, críticas e acusações de crimes de guerra, sionismo é anticristão, ameaças, judeus controlam o mundo, desumanização dos israelenses, deslegitimação do antissemitismo e uma vontade ali de boicotes. Aí a gente passa para a pesquisa quantitativa. Como eu falei, a gente ouviu por telefone, mas por telefone com humano, quer dizer, é um pesquisador, não é telefone-máquina, tá? A gente ouviu 2.073 pessoas, como eu disse, distribuídas aí de acordo com a distribuição do que é a população brasileira. Foi um questionário de 30 perguntas, além de um bloco sociodemográficos. E o que a gente examinou ali foram essas compreensões desses termos-chave, avaliação de declarações de líderes e notícias, percepções sobre os temas, interesse e fontes de informação mais acessadas. E aí o que a gente encontrou
Então, primeiro, o nível de informação. A gente percebe um nível de desinformação muito alto, como eu falei inicialmente para vocês. Então, 80% ouviram falar ou acompanharam os ataques do Hamas de 7 de outubro. 39% afirmam acompanhar as notícias com regularidade. E, entre esses, a TV aberta foi apontada como a principal fonte de informação, mencionado por 43% dos respondentes, seguida pelas redes sociais com 30%. Acho que esse dado já é um dado muito importante para as lideranças que estão aqui, de olharem, porque a gente muitas vezes tem entrado nessa dicotomia de imaginar que a rede social é mais importante do que a TV aberta, e não é. A população brasileira se informa de fato pela TV aberta, e é ali que ela ouviu falar nesse conflito, não é? Porque as televisões estão o tempo inteiro noticiando o conflito. Então, da importância, aí já dando um caminho, né, de se dedicar a tratar desse tema também nas TVs abertas, né? Porque às vezes a gente fica só na discussão da rede social. E aí a gente encontra aqui, 18% acreditam que Israel se defende e, ao mesmo tempo, comete crimes de guerra. Quer dizer, tem as pessoas são capazes de achar as duas coisas, né? Então, elas enxergam um conflito tão complexo em que elas dão, né, essa explicação que envolve duas ações que poderiam ser contraditórias, mas que é o que as pessoas entendem, né? Então, Israel está se defendendo do terrorismo, 46% concordam, né? A gente tem as pessoas que sabem mais sobre o conflito, em geral, são homens de alta escolaridade, tá? Então, a gente vai ver bastante esse ponto ao longo da pesquisa, aqui 35 a 44 anos. Israel está cometendo crimes de guerra na Palestina, 28% concordam, e aí vem para os jovens. Mulheres e jovens são mais críticos ao que está acontecendo por parte de Israel. E aí 18%, como eu disse, considera as duas informações verdadeiras simultaneamente, e um dado importante aqui, 35% não souberam responder. Né? Então, o questionário tinha perguntas fechadas, que a gente chama, ou seja, você dá opções. Então, quando a pessoa não sabe responder, é porque ela realmente não está informada e não tem a menor ideia do que ela deve dizer a respeito do tema. A identidade religiosa é um fator-chave na percepção sobre o conflito, né? Evangélicos e neopentecostais são quem dão apoio a Israel. Depois a gente vai ver isso claramente também na nossa rodada de pesquisa qualitativa e na clusterização que a gente fez dos dados, né? Aí sim a gente encontra 57% de pessoas que dizem que Israel está se defendendo do terrorismo do Hamas, e 15% apontam crimes de guerra na Palestina. Os católicos são os que têm a opinião mais equilibrada, né? Então, 39% acreditam que Israel está se defendendo, 24% falam em crime de guerra. Agora, pessoas sem religião, com espiritualidade própria, tendem a ser as mais críticas, né? Então, 34% apontam crimes de guerra e 28% acreditam que Israel está se defendendo do terrorismo. E aí aqui é que a gente entra muito mais na questão da desinformação, porque se as TVs abertas estão, de alguma forma, transmitindo o que está acontecendo no conflito, ou pelo menos, né, nos momentos mais agudos, você tem informação e notícias. Quando você vai falar de judeus e antissemitismo, aí a desinformação é muito grande na população em geral. Então, 8 em cada 10 brasileiros não sabem nem o que é antissemitismo, nem o que é antisionismo. Só 20% dos entrevistados afirmam compreender o que é antissemitismo. No caso de antisionismo, o desconhecimento é ainda maior, né? Apenas 15% sabem do que se trata. Então, o nível de escolaridade, evidentemente, está correlacionado, né, entre os respondentes com ensino superior completo. 48% dizem saber o que é antissemitismo e 37% conhecem o antisionismo, né? Já entre os com ensino fundamental ou médio incompleto, o desconhecimento chega a 75%, ou seja, é uma coisa bastante importante aí da gente olhar.
Aí, quando a gente passa para a questão palestina, né, a gente tem 1/4 da população aí que apoia a criação de um Estado palestino. 24% são total ou parcialmente favoráveis à criação de um Estado palestino, 9% são total ou parcialmente contrários à criação de um Estado palestino, e aí você tem ali 24% que não são nem a favor nem contra, e um universo expressivo de 44% que não sabe ou não quis responder, que é bastante grande. Aí o nível de conhecimento sobre a posição do presidente Lula sobre o conflito. 57% dizem que sabem o que o presidente Lula está pensando do conflito, né? O conhecimento ele é mais frequente entre homens de classe A e B, com ensino superior completo, como eu já mencionei com relação aos outros dados, e o desconhecimento predomina entre mulheres, jovens e classe D e E, e ensino fundamental incompleto. E aí as percepções sobre a posição do presidente Lula, ali eu acho que eu inverti o dado, né? Era 44%. Podem me falar se eu fizer isso. Que agora eu fiquei pensando. A concordância ela é mais comum entre mulheres jovens, 18 a 24 anos, das classes A e B com escolaridade variável, né? E a concordância é sobre essa frase aqui. O que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Então, essa era uma frase que a gente testou, que o presidente Lula falou naquela época a respeito do conflito, né? Então, como eu falei, mulheres e jovens tendem a concordar mais com o presidente Lula nesse sentido, e a discordância predomina de novo entre homens de 35 a 44 anos, das classes A e B com ensino superior completo. E aí, 49%, a gente testou uma série de frases. Então, a gente vai dando frases para os pesquisados e eles podem concordar ou discordar, ou concordar ou discordar parcialmente, tá? Então, trouxe aqui, a gente tem o estudo completo nesse caderninho que vocês receberam, tem o QR Code ali para entrar no estudo completo, mas os principais dados estão aí para vocês também, tá? Então, 49% apoiam a defesa de Israel desde que não haja violência contra inocentes. Então, essa é a frase que tem a maior concordância, seria esse mundo onde Israel pudesse se defender desde que não praticasse violência, né? Então, 49% concordam total ou parcialmente com essa frase, só 6% discordam total ou parcialmente. Quando a frase não traz essa ressalva, né, sobre a violência contra inocentes, o apoio cai para 38%. Né? Quer dizer, quando a gente fala só sobre o direito de Israel de se defender e trazer os reféns, esse apoio, de alguma forma, ele cai entre esse público. E aí o que a gente tem que impulsiona o antissemitismo? Né? A gente dividiu assim, em relação à afirmação de que a posição do governo brasileiro estimula o antissemitismo, 26% concordaram total ou parcialmente, quer dizer, tem uma adesão com relação a esse tema, e 32% dos entrevistados concordam total ou parcialmente com a afirmação de que a ação militar de Israel em Gaza aumenta o discurso de ódio contra os próprios judeus. Então, quando a gente testa essas frases, tem esse tipo de adesão, mas a gente continua com um não sabe bastante grande mesmo a gente colocando as frases. Eu quero sempre chamar a atenção sobre esse dado, tá? Que se na rede social você tem perfis que têm certezas, né? Então a gente vê essa polarização com muitas certezas a respeito de um lado ou do outro, quando você vai para a população em geral e você procura de fato entender o que as pessoas entendem, a gente encontra um desconhecimento relevante. Aí a população brasileira rejeita o terrorismo como forma de resistência. Então, 36% discordam total ou parcialmente de que o terrorismo é uma forma de resistência legítima para libertar um povo oprimido. Então, 15% concordam com essa informação total ou parcialmente, 18% não concordam nem discordam, e 31% não sabem dizer. Aí eu, apelando aqui para o meu chapéu de comunicação, esse é um caminho bastante relevante de atuação, né? Que às vezes eu acho que a gente
às vezes deixa de lado de tratar disso, né, de como o terrorismo não pode ser uma forma de manifestação política, como a gente está vendo aí desde o 7 de outubro. E a maioria rejeita uma culpa coletiva, digamos assim, de judeus brasileiros, né? A frase "judeus brasileiros devem ser responsabilizados pela guerra" foi a que gerou maior discordância entre as investigadas. Então, 42% discordam total ou parcialmente dessa informação, e a discordância é mais comum entre pessoas de 45 anos ou mais das classes A e B, lembrando que a gente tem um contingente sempre maior de pessoas menos escolarizadas, de classe D e E, entre o não sabe, né? Apenas 10% concordam total ou parcialmente com a frase, né? A concordância é mais recorrente entre jovens de 18 a 24 com baixíssima escolaridade. Então, jovens aí que eventualmente estão exatamente mobilizados pela rede social ou por outro tipo de informação que aderem a uma informação, a uma afirmação como essa. E aí a gente fez o que a gente chama de clusterização, tá? A gente dividiu todo esse público da pesquisa quantitativa em 4 grupos de percepção sobre o conflito entre Israel e o Hamas, considerando o nível de informação, interesse e posicionamento político. Tá? Isso é uma técnica que a gente tem para essa divisão, para a gente poder entender o que cada um desses grupos pensa, né? Então, a gente encontrou aqui, nesse universo da população brasileira, como mais importantes esses 4 grupos. Então, um grupo que é sem opinião, formado sobre o conflito, né, sobre um Estado para a Palestina, os interessados no assunto, mas que são críticos à atuação de Israel em Gaza e de uma criação de um Estado palestino, os totalmente desinteressados no tema Israel-Hamas, sem opinião sobre a criação do Estado palestino, e os interessados no assunto que são pró-Israel e sem opinião formada para o Estado palestino. E aí o que a gente encontra agora entrando nesses grupos, né? Então, esse sem opinião formada, a gente encontrou 41% da amostra, sendo o maior deles entre os grupos perfilados. Tá? Então, a gente tem majoritariamente pessoas sem opinião formada sobre o conflito e nem sobre a criação de um Estado palestino. A predominância aí é feminina, baixa escolaridade, ensino médio completo e fundamental, classe C, D e E. Né? Em termos de orientação política, eles dizem se alinhar à direita e à centro-direita, né? Com 62% dessas pessoas. Aí o segundo grupo são esses, que são interessados no assunto, mas críticos à atuação de Israel em Gaza e favoráveis à criação do Estado palestino. 27% da nossa amostra a gente pode considerar que estão nesse grupo. Ele é mais equilibrado em termos de gênero, né? 50% homens, 50% mulheres, 25 a 44 anos ou a mais de 45, e com nível de escolaridade elevado. Politicamente, eles consideram aí de direita e de centro-direita 20%, de esquerda e de centro-esquerda 16%, e 36% afirmam não ter uma posição política definida. E aí, totalmente desinteressados no tema de Israel e Hamas, sem opinião sobre a criação de um Estado palestino, a gente tem aí 18% da amostra, que são majoritariamente mulheres de baixa escolaridade, ensino médio completo, né? Então, a gente tem aí classe D e E, que são o que a gente chamaria, se fosse uma pesquisa política, de indecisos, né? Quer dizer, que seria um público que a gente poderia conquistar aí em termos de posicionamento político. Eles se consideram ou à esquerda ou de centro-esquerda, eles não são totalmente de esquerda. E aí, sim, a gente chega no assunto que é pró-Israel e sem opinião sobre a criação de um Estado palestino, 13% da amostra, e aí 60% de homens aqui, e em termos de orientação política, eles se destacam não tendo uma orientação política definida. Então, são grupos que, de fato, têm conversa, todos esses grupos que a gente se referiu aqui, especialmente esses últimos, têm conversa com eles. E aí a gente vai para os grupos focais. Grupos focais
eu não sei se todo mundo tem familiaridade aqui, são os grupos, a gente chama de pesquisa qualitativa, é um grupo de discussão, você coloca 10, 12 pessoas num mesmo ambiente, a gente perfila esses grupos de acordo com os perfis exatamente que a gente quer conversar, então a gente decide antes que perfis são esses, e nós fizemos aqui 45 pessoas, 43 que de fato participaram das nossas sessões, né? A duração média de cada conversa dessas é de 90 minutos, e o nosso roteiro passou pelo Brasil atual, por atualidades, antissemitismo e estigma, canais de comunicação, guerra e desinformação. E aí aqui está o perfilamento desses grupos que a gente fez. Tá? O grupo 1 a gente fez misto, em termos de gênero, pessoas de mais de 30 anos, apoiadores do governo Lula com ensino superior completo das classes B e C. O segundo grupo também misto, também mais de 30 anos, opositores do governo Lula, mesmo ensino superior, mesma classe social. O terceiro foi misto, também todas as idades, com judeus brasileiros residentes no Brasil e no exterior. Depois a gente fez um grupo misto também só com neopentecostais. E, por fim, a gente fez outro grupo misto com descendentes de árabes, libaneses, palestinos e outros. Então, a gente discutiu todos esses temas com cada um desses grupos numa conversa estruturada e liderada por um especialista. E aí os principais achados que a gente teve nessa pesquisa qualitativa, né? Um consenso na classificação do Hamas como grupo terrorista, mesmo entre os críticos de Israel. Um desconhecimento generalizado dos termos antissemitismo e antisionismo, com exceção do grupo de judeus. Posições divergentes sobre a ação de Israel, enquanto uns veem excesso e desproporcionalidade, outros entendem o conflito como uma chave religiosa e legitimam a resposta militar. Então, isso a gente vê entre quem sublinha essa parte religiosa, né? Apoio à criação de um Estado palestino apareceu em quase todos os grupos, ainda que com diferentes justificativas e ressalvas. Influência religiosa na leitura do conflito foi marcante entre evangélicos e neopentecostais, que associam Israel a um papel bíblico e profético, né? Isso é a mesma coisa que a gente encontra nas redes sociais. Participantes relataram experiências de preconceito com antissemitismo velado entre judeus e islamofobia entre os descendentes de árabes. Então, assim, você tem esse espelho, né, entre os dois grupos a respeito de preconceito. E aí o consumo de informação, novamente, se dá por múltiplas fontes, tem destaque nas redes sociais, YouTube, portais de notícias, mas também a TV aberta, especialmente a Rede Globo, em todos eles. Tá? E aí a gente fez essa técnica que chama viés, em que a gente pede para as pessoas que estão nesse nosso aplicativo que eu falei antes, para que elas nos mandem o que está circulando nos grupos de WhatsApp e de Telegram delas. Tá? Isso é absolutamente respeitoso com a LGPD, né? Porque a gente pede que mande, a gente não entra de forma alguma em grupos, mas a gente pede esse compartilhamento dos prints e a gente tem muita adesão, a gente acompanha na nossa empresa, a gente acompanha muito a questão de fake news para empresas, inclusive para várias indústrias, e é dessa forma que a gente encontra quais fake news estão circulando, e as fake news, só dando um adendo aqui, as fake news a gente acha que são muito sobre políticas, não são, as fake news são muito sobre golpes financeiros, né? Então a gente trabalha bastante para esse setor e muito no tema do RH, com oferta enganosa de vagas de emprego. Mas enfim, a gente fez essa coleta no dia 14 de novembro, nós pegamos 1.067 participantes, que é um universo grande, né? Homens e mulheres com 18 anos ou mais, e a gente fez essa pesquisa em 351 municípios do nosso país, em todas as regiões. Tá? E aí os participantes foram pedidos, né, questionados para nos mandarem prints sobre esses temas: Israel, Gaza, antissemitismo, sionismo e antisionismo. E respondendo a questões abertas. A gente fazia perguntas, eles nos respondem
sobre esses temas, e a gente consegue pegar essas respostas de várias formas, inclusive por áudio, e a gente tem inteligência artificial para fazer uma leitura de tudo isso. E aí o que aconteceu aqui nessa técnica de pesquisa que a gente aplicou? Então, uma dificuldade muito grande de compreensão dos termos judeu e israelense, né, uma confusão conceitual mesmo entre os dois temas, desinformação, estigma associado às duas identidades. Para 18% dos participantes, essas duas identidades são a mesma coisa. Muitos dizem não saber a diferença ou apresentam explicações distorcidas, como um mora em Israel e outro na Judéia. Judeus são passivos, ao contrário dos israelenses. O israelense não gosta de judeu. Veja, isso são tudo questões abertas. Quando a gente falou do outro questionário, a gente está falando de questões fechadas, em que você dá alternativas para a pessoa escolher, e, em geral, ela escolhe, né, na minha experiência. Aqui é aberto, então surgem essas coisas, né? Religião foi apontado como o principal fato de distorção, né? Então, o judeu não acredita em Deus, o israelense sim, israelenses são um povo cristão, interpretações carregadas de generalização e julgamento moral. Um judeu não tem a violência, um judeu tende a ser mais humano e matar menos. Então, seja positivo ou negativo, tem uma desinformação bastante importante aqui quando a gente começa a se aprofundar ao longo do estudo. E essa aqui foi a última parte do estudo em que a gente rodou. E aí, quais foram os tipos de conteúdo que esse pessoal mandou para a gente? Teve uma baixa interação dos participantes com conteúdo sobre Israel. A maioria disse que nunca recebeu nenhum conteúdo desse tipo, né? E aí o que mais surgiu foram notícias sobre os reféns e notícias criticando a atuação de Israel no conflito e, em terceiro lugar, o posicionamento do governo Lula. Então, esses conteúdos são os que mais, no dia que a gente fez essa pesquisa, estavam circulando entre grupos de WhatsApp e de Telegram, lembrando que esses grupos são grupos de confiança, né? Então, são grupos de família, grupo das pessoas do escritório, grupo né, que as pessoas têm confiança no tipo de informação que recebem em geral, e aí que aparecem também as fake news, exatamente pelo nível de confiança que as pessoas têm num grupo desse tipo, né? Surgiram também alguns conteúdos elogiando a postura de Israel, mas majoritariamente foi isso, né? Então a gente tem aqui o governo Lula, e os reféns e as críticas, né? Eu diria que são os três pilares aí de informação. Bom, então as conclusões, né, gente? A conclusão principal, acho que eu já falei essa palavra aqui, é a desinformação, né? Então a gente tem uma conclusão aí de alta polarização nas redes sociais, absolutamente dividida por posicionamento político, né, que a gente pode chamar de esquerda e direita, mas é sobre isso, né? Então você tem muita gente falando que também pode ser desinformada, mas está cheia de certeza, discutindo na rede social e fazendo talvez mais opinião ou não, porque você vê bolhas muito delimitadas, em que, em geral, as pessoas falam consigo mesmo a respeito desses temas, né? Isso não reflete o posicionamento da população brasileira. A utilização do termo sionista funciona como uma espécie de salvo-conduto para a prática e discurso do ódio antissemita nas redes sociais. Então, isso é visível, isso é um ponto de atenção muito importante. Apesar da ampla cobertura depois do 7 de outubro, determinados segmentos da população não acompanham o tema com regularidade, não se sentem seguros para opinar, né? E para quem acompanha o conflito é apropriado como metáfora de disputa política, moral ou ideológica da sociedade brasileira, ou seja, tem pouco a ver com o conflito e mais a ver com uma briga que as pessoas já estão tendo na rede social, no grupo de família ou na sociedade. O desconhecimento sobre termos como antissemitismo, sionismo e antisionismo é predominante entre os que afirmam reconhecer esses conceitos. As interpretações são polissêmicas. E na etapa de clusterização, a gente teve evidenciado que as pessoas mais informadas tendem a ser mais críticas à atuação do Estado de Israel em Gaza e a favor de um Estado palestino.
portanto, as conclusões dos grupos focais aqui, houve um consenso na identificação do Hamas como uma organização terrorista, né, e um desconhecimento a respeito dos termos, como a gente já falou, né, emergiram interpretações religiosas, né, que a gente já abordou aqui. Na análise do Viesk, né, a principal conclusão é que parte dos brasileiros não diferencia com precisão a identidade judaica e israelense. Aí o público opta por conteúdos gratuitos e recorre a múltiplas fontes, né, como TV aberta, e o antissemitismo não é percebido como um problema grave ou urgente no Brasil pela maior parte da população. Isso não significa, contudo, que ele não esteja presente. Então, acho que os dados eles mostram para a gente, para as lideranças, um caminho aí de educação, um caminho de informação, um caminho... acho que tem uma avenida aí de informação, e eu chamaria especialmente de educação, né, mais do que de informação. Não estou nem falando de uma briga na imprensa, estou falando realmente de educação sobre as questões mais básicas. E vejam que quando você vai para o grupo focal, claro que isso é um recorte, né, mas quando você vai para um grupo focal que inclui libaneses, árabes, etc. e tal, eles têm, né, o mesmo tipo de preocupação. Evidentemente que a gente, nesse momento, que está sofrendo mais com isso, né, por conta do conflito, mas, de qualquer forma, a desinformação na população brasileira é um fato e que envolve... E é isso, gente. Como eu falei, o total, né, o relatório completo está nesse QR Code para vocês acessarem, mas agora a gente vai ter aqui uma mesa de debate para a gente aprofundar os temas. A minha ideia aqui foi realmente dar um overview dos dados. Como eu disse, a pesquisa ela é muito intensa. O IB realmente se dedicou a fazer um estudo muito, muito completo. Então, a gente tem muitos dados aí para se debruçar e para usar pelas lideranças, eu acredito, ao longo dos próximos meses. Obrigada, gente. Bom, então a gente vai começar agora um pouco a fazer uma conversa, cada um deles terá 10, 15 minutos de uma fala inicial, depois eu vou trazer algumas questões e aí a gente abre para perguntas do público. Então, queria começar com o Renato, por favor, fica à vontade. Isso. Olá, boa noite, tudo bem? Eu primeiro agradeço o convite do IB, né? Eu sou de Porto Alegre, então um pouco um representante da comunidade judaica gaúcha. E vi essa pesquisa com interesse, para além do que ela mostra efetivamente só na questão, né, mas apenas a questão sobre o conflito Israel-Hamas, a questão do judeu, porque eu trabalho em um projeto com meu colega, parceiro Bruno Ruffier. Nós temos um projeto de educação sobre ataques às escolas, que é um fenômeno que está intimamente ligado ao antissemitismo e ao imaginário ligado ao judeu. Então, por que o imaginário? Porque a pesquisa ela demonstra, por um lado, o desconhecimento, o que também é uma margem perigosa. A gente vê que o tema ele ainda está, portanto, em disputa. E ele está em disputa no momento de extrema polarização. E outro dia, conversando com algumas pessoas da comunidade fora, eu comentei sobre uma percepção que esse conflito trouxe, que em alguma medida, nós estamos tendo uma experiência como judeus de racialização, no sentido que a narrativa sobre nós não é mais nossa. A narrativa sobre quem são os judeus e essa mistura como termos intercambiáveis, que poderiam ser trocados e dar na mesma entre israelense, judeu, a própria construção imaginária e fetichizada dos judeus pelos neopentecostais, estão produzindo uma discursividade, uma espécie de arquétipo dos judeus que já escapa a nós, judeus. E isso é um processo que a gente percebe. Eu trabalho muito em Porto Alegre, comunidade indígena, quilombola, a gente percebe essa racialização em relação a esses grupos da perda do domínio
da narrativa. E outro problema que a gente enfrenta nesse sentido é que a natureza do antissemitismo ele não é a mesma natureza do racismo. Embora ele possa se apresentar como a discriminação a partir de traços fenotípicos ou de adereços, o antissemitismo se baseia na construção do outro. O judeu é uma entidade, ele não é como o negro que é reconhecido fenotipicamente. Não na maioria dos casos. A estrutura antissemita, ao contrário da estrutura racista, ela não é de diminuição e do negativo, como aquele o racista que olha para o negro, para o indígena, e coloca nele qualidades inferiores ou ausência de qualidades. O judeu, pelo contrário, ele é uma entidade supervalorizada no sentido de suas forças, potências e dominação. E isso é um marcador que tem sido usado muito para desconstruir e construir uma outra imagem do judeu em todo o espectro político. Eu vejo como um arco de... Nós passamos por uma promessa de inclusão pelo bolsonarismo do judeu na branquitude cristã, e agora passamos, por outro lado, por uma racialização, por um discurso que nos escapa de um lado pelos neopentecostais e de outro por setores da esquerda, que produzem, então, o judeu, muitas vezes caracterizado numa visão maliciosa ou ignorante ou ambas, do judeu como o branco europeu, que não tem pátria. E, no fundo, esse é um ponto que eu quero ressaltar, que a pesquisa traz sobre a questão do antissemitismo e da mistura. A questão judaica, no fundo, é a questão do outro, de uma sociedade que aceita a diferença. Porque o judeu, quando encarna essa figura, essa construção do outro, que é imaginária, ela está encarnando efetivamente a relação dessa comunidade, desse grupo com o outro, com a diferença. Antes de começar o encontro aqui, a gente estava conversando sobre aquela famosa piada judaica do judeu numa ilha que constrói dois tios, né, duas sinagogas, porque ele não pisa por nada. Nós somos múltiplos, mas nós estamos perdendo a narrativa sobre nós mesmos. E isso é muito preocupante e acaba se refletindo nessa pesquisa, tanto na grande faixa de desconhecimento, quanto na confusão entre antissemitismo, antisionismo, israelense e judeu, não estou discutindo o conteúdo do conceito de que sim, muito antisionismo vai estar cheio de antissemitismo, isso não é a questão, mas essa confusão e o desconhecimento mostram que a narrativa sobre nós e a própria existência da multiplicidade que compõe a comunidade judaica brasileira e as comunidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santa Maria, elas estão sendo sequestradas. E a gente está num momento tão desesperador, digo como indivíduos, mas como comunidades, que a gente está se agarrando eventualmente ou aderindo a grupos que estão sequestrando a nossa narrativa sobre nós. E nesse sentido, como tema central, o antissemitismo, ele não é só a visão negativa sobre o judeu, mas é sobretudo a construção do que é o judeu, sem nós próprios judeus, podermos falarmos sobre nós. Então, tanto a produção superlativa do judeu, como esse que é fetichizado por neopentecostais, de uma Israel, que é uma Israel que, no fundo, é cristã, num paradoxo, ou que virá a ser cristã, porque ela é do fim dos tempos, né? Ela é da escatologia do fim dos tempos. Então, nós judeus, no fim das contas, ou viraremos cristãos ou não pertencemos a esse lugar. E, de outro lado, essa desconstrução, esse apagamento da judeidade que tem na Etiópia, que tem no Marrocos, que tem no Iêmen, que tem no Brasil. Quer dizer, então, isso é muito preocupante. Eu acho que essa pesquisa ela mostra que a gente tem uma margem de disputa, mas uma margem perigosa que está em disputa. A grande fatia nas perguntas é de pessoas que não sabem ou que não têm interesse. E, portanto, há um trabalho pedagógico possível para que se construa dentro dessas narrativas o que é efetivamente o que somos nós, judeus reais, em nossa multiplicidade. Porque isso é a essência da história do judaísmo, a multiplicidade e a capacidade de convivermos com posições distintas, entretanto, tendo algum laço
um laço comunitário, nos reconhecendo como judeus, nos reconhecendo pelo menos como o povo do livro. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Vou passar agora a palavra para a Karina, por favor, fica à vontade. Eu quero agradecer ao IB, agradecer a Carol, ao Renato, né, eu conheço como Judes, ao Renato, por estarem aqui na mesa comigo. E vou ter que puxar um pouco para a minha área de formação, que é Relações Internacionais. E algo que sempre é dito é que política externa não se ganha eleição. Então, que a política externa ela não influencia em nada no processo eleitoral e que, na verdade, ela fica à margem do debate político. E por que eu começo dizendo isso? Como o Renato já pontuou na fala dele, o que a gente percebe com a pesquisa é que é um espaço em disputa, tanto sobre os judeus, quanto sobre o conflito com Hamas, Israel. É todo um espaço que há uma abertura para que grupos ocupem. Sejam grupos de um lado do espectro político, sejam do outro lado do espectro político. E nós vivemos em um momento já, sabidamente, de polarização. Isso representado na parte até da pesquisa das redes sociais. E que a polarização política brasileira, que nós já vemos já pelo menos desde 2016 de uma maneira mais intensa, ela acaba sendo reproduzida no conflito Israel-Hamas. Então, não tem uma reflexão muito mais ampla sobre os atores do conflito. Na verdade, se você é de direita, você tem que apoiar Israel irrestritamente. Se você é de esquerda, você tem que ser contra Israel irrestritamente. E não há uma reflexão mais ampla, né, do que significa ser a favor, ser contra Israel. Nada disso. Mas vimos pela pesquisa que há, né, um desconhecimento muito grande da população. Então, o que aparece na rede social não representa a maioria da população brasileira. E isso é o quê? Um espaço a se ganhar por esses grupos políticos. E o que vimos nas últimas eleições é que não foi uma eleição fácil. Mesmo, né, Lula tendo ganhado a eleição, não foi uma eleição que ele ganhou com uma margem larga. E as eleições do ano que vem, já agora 2026, também não se mostram, né, como eleições que serão fáceis. E eu vou trazer alguns elementos aqui recentes da nossa política externa, da nossa atuação enquanto país na política externa, que nos ajudam a compreender por que esse tema é tão importante e por que ele vai aparecer cada vez mais no debate público e na disputa, né, usar esse termo que já está batido, né, nessa disputa de narrativas dentro, né, do debate de política externa brasileiro e que vai representar, sim, um espaço agora nas eleições e que temos que prestar atenção enquanto observadores, né, membros da comunidade judaica ou não, e observadores do debate político. Vamos ver, né, vocês devem estar acompanhando nas notícias que a popularidade do governo Lula não ia muito bem, né? Então estava, né, nas pesquisas de opinião, não ia muito bem, uma grande parcela de respondentes como um governo regular, não de ruim, péssimo, não era um governo de bom e ótimo, da maioria dos respondentes. O que aconteceu depois do anúncio do tarifaço do Donald Trump e a postura do governo Lula a dizer que não ia, né, ceder ao tarifaço e que ia se posicionar diretamente, que isso era ser patriota e tudo mais? Subiu a popularidade. A popularidade subiu e foi literalmente ligada a uma posição de política externa. Porque em termos de política doméstica, em termos de política econômica, nada mudou. Foi só uma postura do governo de dizer que não iria, né, se, entre aspas, se baixar, né, se dobrar ao governo dos Estados Unidos, né, ao governo de Donald Trump. Então, para vocês perceberem o quanto a política externa, ela sim importa. Recentemente, também vimos 2 posicionamentos agora ligados à questão do conflito diretamente, né, Israel-Hamas, 2 posturas do governo brasileiro ligadas a isso. Primeiro, a saída do Brasil da IRA, que foi comentado logo no início aqui do nosso evento. A saída do Brasil da IRA, né, a Ruth, né, presidente do IB, comentou que o Brasil saiu dessa aliança, era um membro observador,
e acabou se retirando de maneira unilateral e sem dar maiores explicações. Não tivemos uma nota oficial do Itamaraty, o que é muito estranho, porque o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, sempre divulga notas explicando absolutamente tudo e não divulgou uma nota. Então, o que temos é especulações sobre o porquê teria saído, né, mas não uma explicação oficial, o que preocupa. E na mesma semana que isso aconteceu, logo antes o Brasil adere ao processo que a África do Sul entrou na Corte Internacional de Justiça contra Israel com a acusação de genocídio, né, em relação à guerra em Gaza. Então o Brasil ele apoia a África do Sul, isso significa que então a denúncia ela ganha uma força, porque você tem mais de um país que agora aderiu à denúncia na Corte Internacional de Justiça. Então isso na mesma semana. É uma postura, principalmente a da Corte Internacional de Justiça, que foge ao tradicional da política externa brasileira, né? O Brasil não se posiciona dessa forma tradicionalmente, principalmente em relação ao conflito Israel-Palestina. É sempre uma posição de equidistância, que a gente diz, então sempre buscando 2 estados, o discurso tradicional é sempre 2 estados, autodeterminação dos povos, respeito aos direitos humanos, sempre foi um discurso porque o Brasil buscava uma posição de mediação, e para ser mediador é preciso, né, pelo menos parecer neutro. Com isso, o Brasil perde esse lugar de mediação, não é mais visto como neutro no cenário internacional, ele escolhe um lado. E por que isso? Porque ele está tentando conquistar uma parcela desse eleitorado com a política externa. Porque sim, política externa dá voto. Política externa é um tema importante e os analistas políticos, os cientistas políticos, eles têm que se debruçar mais sobre esse tema. E eu acredito que essa pesquisa que o IB fez vai contribuir, inclusive, com essa área, demonstrando que a população brasileira, nesse desconhecimento, pode virar o quê, né? Uma massa de manipulação, e não digo só por essa área do governo, pelo outro lado também. Né, como o Renato comentou, inclusive por grupos ligados ao neopentecostalismo, que podem também se utilizar desse desconhecimento para trazer mais apoio para um lado, por uma parte da população que desconhece. Então, política externa vai sim ser uma pauta importante nas eleições do ano que vem, de 2026, e é por isso que acredito que devemos ter, né, e o IB já pensa, né, sobre isso, já faz e como continuará fazendo, atuação diretamente na área de educação, né? E que não só, obviamente, a gente fala com a comunidade judaica, mas principalmente para fora da comunidade judaica, porque isso tem uma importância central no que as pessoas pensam, não só sobre Israel, mas pensam sobre os judeus no Brasil. Porque vocês viram que na pesquisa há uma confusão. O que é judeu, o que é israelense, né? Se o judeu e o israelense é a mesma coisa, então o judeu tem que ser responsabilizado pelo que o governo de Israel faz, isso aumenta o antissemitismo. Então, é algo que é uma preocupação também atual, é uma preocupação cada vez mais latente na nossa atuação diária enquanto comunidade judaica e para além da comunidade judaica enquanto sociedade brasileira. Obrigada, Karina. Bom, eu vou trazer aqui algumas questões e depois a gente abre para perguntas do público, mas queria voltar, né, no que você comentou, que, bom, a questão do antissemitismo está muito em alta hoje, né, em pauta no Brasil. No Congresso Nacional, hoje a gente tem uma lei, né, transitando para a adesão do Brasil à IRA formalmente, que é, né, a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, um fórum, né, multilateral de compromisso com a educação sobre o Holocausto, com o combate ao antissemitismo e a educação sobre o Holocausto, né, e teve recentemente em pauta porque o Brasil saiu como membro observador, apesar de não ter sido confirmado pelo governo brasileiro. E aí eu queria, enfim, refletir com vocês o que a pesquisa revela, né, em termos do antissemitismo no Brasil, enfim, no ano passado, quando a gente fez a pesquisa, mas eu acho que isso ainda, né, se reverbera hoje esses dados e, enfim, qual é o tamanho desse problema, né? Se a gente pode usar a pesquisa como pano de fundo para essa reflexão, acho que seria interessante a gente comentar sobre isso, enfim, ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Bem, então, obrigada pela pergunta, Carol. Primeiramente, a pesquisa ela demonstra, como já havíamos comentando, esse desconhecimento sobre esses termos. Então, não sabe, a maior parte das pessoas que responderam não sabe o que é antissemitismo.
não sabe o que é antisionismo, não sabe o que é sionismo, né? Confunde judeu com israelense. Então, há uma preocupação, em primeiro lugar, em relação a isso, né? E até como foi pontuado, né, nas conclusões da pesquisa, o antissemitismo, apesar, né, de estar cada vez mais presente no dia a dia, né, tenho certeza que todos aqui já devem ter visto alguma manifestação antissemita nos últimos tempos, né, seja pelas redes sociais ou pessoalmente, não parece para a população em geral e para o governo brasileiro como uma preocupação. Então, não é uma preocupação, não aparece como um tema, né? É importante, né, o antissemitismo? Não, não é. Então, por isso que sair da ira não parece algo tão importante. Primeiro porque aí temos que apontar duas questões, né? Que aí são, como a Carol até colocou, não teve uma resposta formal do governo brasileiro. Então a gente não sabe qual é o motivo real para a saída, se saiu realmente, né? Nós temos fontes, obviamente, que confirmam isso, mas não há um posicionamento oficial. Então, o que nós podemos dizer do que os possíveis motivos para a saída da ira, né? Seria primeiro a definição que a ira dá para antissemitismo, que envolve, por exemplo, críticas ao Estado de Israel, que o governo brasileiro já pontuou que não concorda. E, ok, é possível, até mesmo aqui entre nós, um ou outro discordar sobre isso. Mas a questão é que a IRA ela tem uma importância que é a única organização internacional que trata desse tema. É a única organização que nós temos hoje internacionalmente que trata sobre antissemitismo e se preocupa sobre a memória do Holocausto, a lembrança do Holocausto. Então, apesar da discordância, sair nesse momento demonstra que realmente o tema não é importante para o governo brasileiro, né? E em um quadro em que a pesquisa demonstra e que a população não sabe o que é, isso ainda é mais grave. Eu acho que entra numa gravidade ainda maior. E aí tem uma outra questão, que é uma outra resposta, né, outra explicação, que é uma questão um pouco mais técnica, que seria a questão que a IRA não é oficialmente uma organização internacional, ela é uma associação internacional, e o Brasil, para poder realizar pagamentos, né, como um pagamento de associação, para uma associação e não uma organização, precisa ter um acordo formal firmado, né, então precisa ter um documento firmado, e isso não foi feito nos últimos 3 anos, e o pagamento deveria ser a partir de agora, né, a partir do próximo ano. Então, por isso, teve que se retirar. É uma desculpa, eu acho que um pouco estranha, porque isso poderia ter sido regularizado nos últimos 3 anos e não foi feito. Então, também é porque talvez não haja interesse em regularizar a situação, porque o tema não é importante. Então, novamente, eu acho que é simbólico, né, no sentido de que demonstra que, para hoje, o Brasil, enquanto país, o tema não é importante, o tema não é latente como prioridade na agenda política, e é um governo que se diz, né, sempre defensor, né, das minorias, defensor dos direitos humanos e dar maior representatividade para esses grupos. E o que, né, nesse caso do antissemitismo, não foi um tema que apareceu de uma maneira mais intensa, e a pesquisa ela demonstra, né, esse desconhecimento e acaba casando esses dois aspectos, né? O desconhecimento, a desinformação e o governo não dando importância devida a esse tema. Sobre o tema do antissemitismo, que ele é tão central, tanto no relatório, né, quanto na nossa pesquisa e na nossa formação de educadores e também de alunos do nosso projeto, que eu já dou algumas formações para alunos de escolas públicas no Rio Grande do Sul sobre isso. É paradoxal, porque se o antissemitismo ele não é importante, como setores, principalmente da esquerda, têm afirmado, e o próprio governo nessa atitude, ao sair, né, desse fórum, se não é importante, como explicar então que nós estamos numa onda de aumento de antissemitismo, de compartilhamento de material neonazista, de radicalização de jovens que, invariavelmente, quando cometem ataques às escolas, eles têm menções tanto simbólicas quanto ideológicas ao nazismo, demonstrando que o antissemitismo ele é central na compreensão da radicalização, inclusive nas suas modulações. É uma comparação que eu tenho feito, inclusive formulado academicamente, na própria estrutura, por exemplo, da transfobia, do ataque às pessoas trans por parte
da extrema-direita brasileira, mas não só brasileira, que parte de uma estrutura antissemita, de uma noção de que o outro ele está contaminando essa comunidade, o outro como perverso, bem dentro dessa gramática nazista. Então, o antissemitismo, quando ele é invalidado, na maioria das vezes, ele é comparado com racismo. Eu comecei a fala exatamente pontuando como a manifestação a estrutura é distinta. Então, como esses discursos circulam para dizer que o antissemitismo não é importante, porque nenhum policial está atirando num jovem judeu, quer dizer que não existe. Na verdade, estruturalmente, o antissemitismo ele é central para a gente entender a radicalização não só de jovens, mas o aumento da violência e dessa perda de narrativa sobre nós próprios enquanto judeus, sobre essa, colocar entre aspas, racialização que nós temos passado desde o começo, desde o ataque terrorista do Hamas em 2023 e todos os desdobramentos, né, dos atos de Israel em Gaza, na Cisjordânia. Quer dizer, o antissemitismo, no momento que ele está efetivamente e potencializado em ascensão, o governo brasileiro, de modo que me parece muito covarde, se retira, e eu falo isso como alguém que se reconhece no espectro da esquerda, se retira, e isso é quase uma legitimação desses discursos que estão minimizando, relativizando ou até negando a natureza do antissemitismo, ao mesmo tempo que nós temos dados, e aqui eu preciso lembrar sempre da pesquisadora Adriana Dias, que fez monitoramento por muitos anos e foi uma grande pesquisadora e que fez um dos últimos levantamentos sobre um aumento de quase 300% de conteúdo, circulação e de células neonazistas no Brasil. Então é muito preocupante, e o que demonstra também, aí tu comentaste, e o próprio relatório mostra, que as pessoas não têm conhecimento. E a falta de conhecimento não faz com que as pessoas não sejam antissemitas. E aí sim, como o racismo, como a homofobia, a transfobia, o não conhecimento é o campo fértil para que se reproduza e que se amplie. E, portanto, a gente tem uma dificuldade a mais, porque há algum tempo trabalhando com educação, houve um tempo que tratar de antissemitismo não causava nenhum porém, nenhuma vírgula, nenhum asterisco. Hoje em dia, a gente precisa quase justificar por que a gente está falando de algo que é real e que tem sido invalidado, relativizado e muitas vezes negado. Obrigada. Eu queria retomar um pouco do que a gente estava falando sobre o monitoramento das redes e discurso de ódio, né? Esse contexto marcado pela hostilidade, muita polarização. E aí você tem pensado, né, Renato, sobre radicalização nas redes, jovens, e acho que queria, enfim, a gente viu que algumas narrativas críticas elas extrapolam, né, o próprio limite da crítica. A gente vê desumanização dos israelenses, ameaças a apoiadores do Estado de Israel ou a judeus. Então, queria pensar, assim, diante desse ambiente digital tão carregado, né, de posicionamentos extremos, e a gente vê, claro, também, né, dentro das narrativas favoráveis, a gente também tem, né, essa falta de abertura para o diálogo. Como que a gente lida, né, com esse quadro sem abrir mão do debate, da nossa presença online, mas também sem tolerar e sem, né, enfim, passar batido por essas opiniões. Então, enfim, se você puder comentar um pouco, Karina também, por favor. Certo. Me parece que a gente tem duas dimensões. Uma dimensão educativa e outra que me parece fundamental, que é a regulamentação das mídias. Porque as redes sociais são redes proprietárias, ou seja, tem acionistas, estão baseadas, a maioria nos Estados Unidos, a gente tem o TikTok, né, que é chinês. Mas isso implica que, primeiro, a lógica das redes é uma lógica de engajamento. O ódio engaja, a gente já sabe muito bem, além de polarizar, o ódio engaja. É preciso a regulamentação, e regulamentação não é, obviamente, a gente está falando aqui, não se trata de censura. É regulamentar onde há uma linha que é crime e outra linha onde não é. Porque eu saí falando de uma minoria que elas devem ser eliminadas da face da terra, é crime e deveria ser punido. O outro lado é o lado educativo. E aí, nesse sentido, eu tenho debatido com algumas pessoas, amigos próximos e mesmo na academia, o que ocorre nesse momento e o quão contaminado está o debate,
que eu nem vou chamar de debate, eu vou chamar de polarização, porque debate pressupõe troca de ideias. E é um momento de interdição, porque eu penso o seguinte, é curioso que mesmo a Alemanha nazista, que produziu a Shoah, a existência do Estado da Alemanha nunca foi questionado. A existência da Turquia, que cometeu um genocídio armênio, nunca foi questionado como legitimidade. E, nesse sentido, há um retrocesso dessa polarização, de uma interdição do debate, que o simples fato eu dizer, ou de eu perguntar, inclusive, porque eu sou uma pessoa que tem um bom trânsito dentro de partidos de esquerda, no Rio Grande do Sul, principalmente, eu simplesmente perguntar sobre por que especificamente só Israel é o único Estado não legítimo que não poderia existir, já me coloca num espectro que simplesmente interditou o debate, que é o caso do excepcionalismo judaico, porque, no fim das contas, essa mistura dos termos está interditando. Então, eu acho que a gente tem um problema muito urgente, que demanda, e aí eu acho que, nesse sentido, cabe um elogio ao governo federal, à Polícia Federal, à BIM, no monitoramento das redes, mas é preciso regulamentar onde for crime, isso tem que ser penalizado, e, do outro lado, é necessário um projeto pedagógico de debate amplo na sociedade e que, uma vez mais, a retirada do Brasil da IRA não contribui, prejudica nesse sentido. Eu vejo de forma parecida, né? E até porque, até lembrei agora, eu acho que a questão da IRA, ela entra também numa questão da polarização política brasileira, né? E que dificulta, novamente, até a educação sobre isso. Porque, se a gente lembrar, o Brasil entra com um pedido para fazer parte da IRA como membro observador no governo Bolsonaro. E vários estados brasileiros que aderiram à definição de antissemitismo da IRA são estados com governadores à direita. Então, há novamente essa polarização política ligada à temática. Então, né, novamente, se você é de esquerda ou você se identifica com a esquerda, você tem que negar tudo aquilo que vem da direita. Então, mesmo que seja algo positivo como a entrada do Brasil na IRA, então tem que ser completamente rechaçado. Então, isso dificulta esse diálogo, né? Isso dificulta o trabalho, inclusive, de educadores, porque isso que o Renato descreveu, eu vivo cotidianamente. Não tem como entrar na discussão sobre, no debate ou na conversa de dois estados. Nós estamos numa polarização tão grande que defender dois estados não está mais na mesa, não está mais na mesa, né? Você não é possível, porque Israel, se você vai em um espaço acadêmico, na maioria das vezes, estou falando, e aqui, né, diferente da pesquisa que nós vimos, que a maior parte das pessoas que são desinformadas, a maior parte das pessoas que desconhecem os termos, né, e que podem reproduzir preconceitos, né? Então, a pessoa não sabe o que é antissemitismo e, por isso, ela pode, muitas vezes, ser antissemita, reproduzir o antissemitismo, são pessoas com menor escolaridade, obviamente. Nesse caso, eu estou falando de um ambiente com pessoas do maior nível de escolaridade. Doutores, pessoas com pós-doutorado, né, inclusive livres docentes, né, professores titulares das melhores universidades do Brasil. E, nesses espaços, não se pode falar do direito de Israel existir. É nesse nível, com exceções, obviamente. Mas estou falando estou generalizando. Então, é muito difícil se esses lugares que estão formando as pessoas, como que nós vamos discutir o tema? Como que nós vamos abordar? É um desafio constante, né? E é interditado o debate, né? Se a gente fala, se na rede social é necessário, sim, uma regulação, no sentido da gente poder denunciar uma postagem e a plataforma reconhecer que aquilo de fato é um crime e retirar a postagem, e não acontece isso hoje, né? Como que a gente aborda isso no ambiente acadêmico? Porque estamos falando da formação de jovens. Por que são os jovens que são os mais críticos? Na pesquisa isso é demonstrado. Por que são os jovens que são os mais críticos? Né? Tudo bem que tem uma parcela que não tem escolaridade, mas tem uma parcela ali que está no ensino superior, que tem ensino médio, mas alguns que estão no ensino superior.
que vão ter em breve um diploma de ensino superior. Por que eles são os mais críticos a Israel? Infelizmente, porque o ambiente acadêmico hoje tem um debate interditado. Você só pode falar sobre o fim do Estado de Israel. Você não tem a possibilidade de falar sobre dois estados, sobre a possibilidade da divisão do território, dois povos que vivam um ao lado do outro, sobre paz. Não é possível falar sobre isso. É só sobre o fim de Israel. E eu concordo completamente com o que o Renato disse. Enquanto profissional de relações internacionais, eu nunca tinha ouvido falar em fim de estados. Nunca tinha ouvido falar. Da Sérvia, né, que também foi julgada por genocídio, a Turquia, a Ruanda. Nunca ouvi falar de fim de estados, exceto agora. Bom, eu vou então agradecer. Obrigada, Karina. Obrigada, Renato. Vou chamar só o Pedro Kelson, diretor executivo do IB, para, enfim, fazer uma fala. Não, só queria agradecer a presença de todos, uma entrada minha recente aqui, então é um prazer ver esse evento em curso. Na verdade, eu pedi para a Carol fazer essa fala para fazer o agradecimento a ela, pela força de ter puxado esse processo ao longo desse ano, então uma salva de palmas para a Carol. E desejar a todos e todas uma ótima noite. Obrigado, gente.